Olá, paz e bem, nossa primeira aula de história, vamos lá? Vamos falar sobre os povos da América. Então, era uma vez... Bom, vamos falar de uma história muito interessante, dos povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Na verdade, o primeiro contato dos europeus com os povos que viviam aqui foi em 1492, através de Cristóvão Colombo. Mas, como esses povos chegaram aqui? Lembra das teorias que nós falamos? Que alguns historiadores acreditam que tenha sido lá pelo Estreito de Bering, outros acreditam que tenha sido pelo Oceano Pacífico mesmo. Bom, independentemente da forma como eles chegaram, é importante a gente entender que esses povos, eles já foram classificados como pré-colombianos, ou seja, os povos que estavam aqui antes de Colombo chegar. Pode ser chamado também de ameríndios, né? Esses povos, eles viviam em tribos e alguns viviam também como nômades e se espalharam pela região da América inteira, América do Norte, América Central e América do Sul. Vocês vão ver que o nosso livro, ele traz um mapa que mostra quais as regiões e quais os nomes de alguns desses povos, né? Então, nós temos os astecas, os maias, os apaches, e vocês vão ver que pelo continente americano todo nós tínhamos várias tribos. Bom, o livro traz um texto bem interessante falando sobre a civilização maia, que é riquíssima civilização. É importante que vocês leiam esse texto para saber um pouquinho mais sobre os maias. Mas também os astecas, os apaches viviam na região norte da América. Os guaranis eram um povo que vivia no litoral do Brasil. Provavelmente foram os tupis guaranis que encontraram, quando Cabral chegou ao Brasil, que encontraram com ele, porque esses povos é que viviam pelo litoral. Nós tínhamos aqui no Brasil mais de 5 milhões de pessoas, habitantes antes dos europeus chegarem. Isso é de uma riqueza, de uma diversidade cultural gigantesca, né? Então nós temos que aprender com a grandeza da cultura indígena. E o livro traz informações bem interessantes e uma lenda, que eu vou passar o link para vocês aqui embaixo, eu vou deixar o link, uma lenda do dia e da noite. Porque esses povos, eles pensavam diferente da gente, viviam diferente. Para vocês terem uma ideia, o trabalho deles, a organização da sociedade era bem diferente. Os homens caçavam, pescavam, as mulheres cuidavam das crianças e da comida. E as crianças? As crianças, se fosse menina, ia aprender as coisas que a mãe fazia, para fazer mais tarde. E se fosse menino, ia aprender as coisas que o pai faz. Agora, é muito interessante a gente ver o respeito que esses povos tinham com os mais velhos. Era um respeito impressionante. Os mais velhos, como tinham mais vida, tinham mais conhecimento. E então, tudo que era decidido era sempre consultado pelas pessoas mais novas, consultavam as pessoas mais velhas. Nós temos que entender que era um modo de vida diferente e além de um líder, eles tinham também um líder religioso, que provavelmente era essa pessoa que organizava para não virar uma bagunça aquela vida deles ali naquela tribo. Ok? Bom, o livro traz muito mais informações sobre esse assunto. Traz também um texto no final que fala hoje como que nós diminuímos, né, o número, como que diminuiu o número de tribos e de indígenas no Brasil, particularmente. Eu quero que vocês leiam e eu quero que vocês prestem atenção, porque o trabalho, mesmo assistindo aula, mesmo eu falando um pouquinho aqui sobre cada uma dessas civilizações, é preciso ler os textos que nós tiramos as fontes, vamos dizer, as fontes. E como que eu faço isso? Vou lá para o livro de história, vou pegar sobre a parte que fala sobre os povos da América, vou ler os textos, grifar as partes importantes e, de novo, vou lá no meu caderno, pego o meu caderno, ou eu faço um resumo,
ou eu faço um mapa mental. A história eu vou deixar a critério de vocês. Vocês vão decidir como fazer. Nós não teremos a aula invertida em história, mas nós vamos fazer vídeos pequenos para tirar dúvidas e além de quando o portal do Santo Antônio, né, da sala de aula ficar pronto, nós vamos fazer aulas ao vivo para tirar dúvidas. Agora, gente, particularmente, eu adoro aprender história olhando os vídeos no YouTube. Tem muita coisa bacana, porque eu gosto de ver também. Eu gosto de ver como que as pessoas viviam, o que elas faziam. Então eu vou mandar também algumas sugestões de vídeo para vocês. Vou deixar tudo aqui na descrição dessa aula e aí nós nos encontramos na próxima semana.